Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. E te agradeço em nome de Jesus. E os que creem digam glória a Deus. Amém? Igreja, o assunto de hoje que o Espírito Santo mandou tratar com vocês é sobre a proteção de Deus sobre a sua vida. Você sabe que quando Deus ele tem uma aliança com alguém, ele se responsabiliza por aquela pessoa. E ele passa não só a ser o nosso Senhor, como também o nosso protetor. Diga glória a Deus. E por Deus ser o nosso protetor, ele vai nos dar livramentos, vai abrir caminhos, vai iluminar a nossa vida. Há uma palavra na Bíblia que revela o poder de Deus, a revelação de Deus. E é o que você vai acompanhar agora para você entender. Diz assim, Neemias 13, versículo 1. Diz assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Então olha para mim, esses dois povos estavam proibidos de entrarem na congregação. Por que razão, por que motivo? Porque eram povos que recorriam a rituais para atingir as pessoas. Esses povos, eles não cultuavam o nosso Deus, pelo contrário, eles zombavam de Deus. E Deus, naquela altura, proibiu eles de entrarem na congregação. E isso foi lido no livro de Moisés. Ou seja, Moisés, ele tinha escrito o que Deus mandou ele colocar, deixando bem claro: os amonitas e os moabitas não podem entrar na congregação. Por que razão? Porque outrora esses povos tinham entrado na congregação e eles tinham trazido para a congregação esquemas de rituais. E na congregação, que é a casa de Deus, não pode ter rituais, não pode ter magia, feitiçaria, porque na casa de Deus já está o poder de Deus. Se eu já tenho o poder de Deus, por que eu vou usar outros poderes? Se eu já tenho a palavra de Deus, por que eu vou usar uma reza criada? Se eu já tenho a palavra de Deus, por que eu vou usar objetos, coisas que os homens criaram? Então Deus falou: basta, não quero mais isso na minha casa, porque esses povos entraram e corromperam minha casa. E não só, muita gente estava seguindo os rituais que aqueles povos eles faziam. Não obstante, esses povos ficaram com ódio de Moisés, com ódio do povo de Deus, e eles decidiram fazer algo muito agressivo. Já que eles não podiam entrar, já que eles não podiam se acessar na congregação, então eles queriam fazer uma coisa muito pior, igreja. E é agora que vai entrar a mensagem de hoje. Existem pessoas que, quando não conseguirem o que quer contigo, elas vão querer ir por outros caminhos para tentar te atingir. Mas Deus é contigo e guarda a sua vida. Diga glória a Deus. Então tenha muito cuidado. Quando uma pessoa não consegue atingir o que quer com você, ela vai querer outros caminhos, outros meios, e esses meios não são de Deus não. Porque as coisas de Deus trazem paz, as coisas do mal trazem tristeza, dúvida, medo, insatisfação, insegurança, e Deus não quer nada disso para você. Ele quer que você ande com a cabeça erguida, Ele quer que você ande na paz dele, Ele quer que você tenha tranquilidade no seu coração. Então Deus usou Moisés e os homens de fé daquela época para proibir que entrasse na congregação rituais.
coisas que não estão na palavra de Deus. Tudo que a gente faz aqui está na palavra de Deus. Jesus mesmo disse: se alguém acrescentar ou tirar, nem que seja um acento da palavra, esse será condenado. Então Jesus já pegou pesado, deixando claro: não podem alterar a minha palavra. Se a minha palavra diz que a luz não se une às trevas, então é para a pessoa andar na luz e não andar nas trevas. Se a minha palavra diz que se você pedir eu vou te dar, não é para fazer uma campanha, porque não existe isso na minha palavra. Porque eu digo, Jesus falando, que eu vou dar o que você pedir. Ele falou isso. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, vai abrir. Tem campanha nisso aí? Tem voto nisso aí? É difícil entender isso? Mas tem que ter alguém que pregue para você. Tem que ter alguém que abra a Bíblia e fale para você. Então a Bíblia diz que naquele momento houve uma proibição daqueles povos. E você vai entender por quê. Quando eu ler, você vai entender o motivo. Vamos ler agora o versículo 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Diga glória a Deus. Agora você entendeu porque aqueles povos estavam proibidos de entrarem na congregação. Eles recorriam a maldições, eles recorriam a pragas. Se alguém não fizesse o que aqueles povos quisessem, eles amaldiçoavam, rogavam logo praga. Está repreendido, hein? O mundo já está difícil, e pessoas rogando praga, fica cada vez pior. Mas o nosso Deus é grande, Ele é protetor, Ele converteu a maldição em quê? Ou seja, tudo de mal que lançaram contra o povo de Israel, Deus transformou em vitórias, transformou em bênçãos. E eu quero declarar que toda palavra negativa que alguém lançou contra você, que alguém rogou contra a sua vida, dizendo que ia dar errado, que não ia dar certo, que você não ia vencer, Deus converte essa maldição em bênção e você vai vencer, para a glória de Deus. Diga assim seja. Então observe a importância da pessoa conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você não é mais enganado. Ninguém mais engana você. Líder nenhum engana você. Pessoas nenhuma mais engana você. Porque você tem agora a sua mente esclarecida. Diga graças a Deus. E essa é a vontade do Senhor Jesus. Ele mesmo disse que a gente vai conhecer a verdade, e a verdade vai o quê? Vai nos libertar. Quantas vezes eu já atendi pessoas que estavam sem orientação, porque foram mal orientadas, e com a palavra de Deus elas entenderam a palavra, entenderam a verdade. Foi o que aconteceu naquele dia. O povo de Israel não tinha feito mal a ninguém. A única coisa que o povo de Israel tinha feito foi evitar andar com os moabitas e os amonitas. O povo de Israel não fez mal a ninguém. Só decidiram não andar mais com gente que não pratica a palavra de Deus. Por causa disso, foram amaldiçoados. Olha que situação. Quer dizer que agora é errado você negar o que você não quer andar? Pastor, eu não quero fazer mais aquilo. É um direito seu, você não vai fazer mais. Mas aqueles que queriam que você fizesse, quando vê que você está negando, vão querer amaldiçoar. Ou seja, cadê o livre-arbítrio? Cadê a liberdade? Então eu tenho que estar preso a um sistema, não tenho mais liberdade? Quem percebe o pastor? Eu sou agora um pássaro dentro de uma gaiola? Minha esposa até briga comigo: por que você não quer um pássaro? Porque o pássaro foi feito para andar livre, não é para andar preso. Mas pronto, há quem tenha pássaro, nada contra.
Mas ele tem asas para quê? Para voar, coitado. Vamos botar você na gaiola e o pássaro fica ali, você vê se você vai gostar. Não vai, entendeu? É mais ou menos isso. Não estou generalizando. Quem tem pássaro é normal. Mas voltando à palavra de Deus, Deus nos deu asas da fé. E quem tem as asas da fé vai voar muito alto em nome de Jesus. E vai fazer a diferença, hein? Deus vai fazer essa pessoa crescer e fazer a diferença. E você vai crescer não comprando as bênçãos de Deus, porque a bênção de Deus não se compra. As únicas coisas que se compram é a roupa que você tem que se comprar, a comida que tu come, a máscara que tu usa, os utensílios que você possui, você tem que comprar. Mas as bênçãos do Senhor não se compram, igreja. Aliás, se as bênçãos de Deus fossem para comprar, não há dinheiro no mundo que conseguiria comprar. Não tem como. Por isso que eu volto a dizer, Deus a lhe honrar, mas ter a sua comunhão, sua fidelidade, sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ande com Ele, faça a vontade dEle e Ele vai dar vitória para você. E se alguém te amaldiçoou, quem está mal não é você, é quem jogou a maldição. Quem está mal não é tu, porque não foi você que amaldiçoou. O que amaldiçoa é o que está mal. E aquele que recebe a maldição não vai ficar mal, porque Deus vai converter a maldição em bênção. Diga glória a Deus. Quando alguém me amaldiçoa, eu falo, glória a Deus, mande mais. E quanto mais maldição mandar, mais bênção eu vou receber. E com você é igual. Quanto mais maldição mandar, mais vitórias e mais bênçãos você vai receber. Diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? A maldição, ela vem de um coração que é egoísta. É aqueles que não querem ver sua vida andar para frente. Deus nos fez para andarmos para frente, não para trás. O português diz, é para frente que se anda, né? Assim as expressões que tem aqui, é para frente que se anda. E assim é o que Deus quer para mim e para você, que a gente ande para frente. O que passou, passou. Jogue fora a mochila das pedras e carregue a mochila das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Diga glória a Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Há uma história que eu já vou concluir, que diz assim, havia um homem que ele tinha 2 sacos. Ele andava com 2 sacos pela rua. E alguém falou, por que você anda com 2 sacos? Sendo que um está cheio e o outro está furado, está roto. O que está roto você podia jogar fora. E ele falou assim, não, o que está roto eu tenho que ter ele. E a pessoa perguntou, mas por que razão? O que está cheio é o que está bom, é o que eu coloco tudo de bom na minha vida. E eu vou levando para onde eu for. Tudo que é bom eu levo comigo. E o saco que está roto é o que eu coloco todas as tristezas que eu tive na vida. Só que ao cair no saco roto, fica no caminho e eu vou leve pela minha vida fora. Diga glória a Deus. Amém? Assim tem que ser a gente. Ter esses 2 sacos. Um cheio para colocar as bênçãos, as maravilhas, as vitórias. E o outro roto. Vai entrar o que é ruim, mas nós não vamos carregar, ele vai ficar. Está roto, ele vai cair e a gente vai seguir em paz. Então pegue hoje tudo que é ruim, todas as experiências ruins que você já teve, todas as tristezas que você já passou, coloca no saco roto, pelo amor de Deus. Não leve-os consigo, você não vai usar para nada. Mas use o outro que está bom para colocar todas as bênçãos na sua vida. E o nosso Deus, Ele vai te honrar cada vez mais. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje, igreja? Fique em pé, por favor. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.